Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em seu coração, em seu lar, em seu interior, de forma muito poderosa, de forma muito marcante, em tudo aquilo que estiver ao alcance das suas mãos, seja no seu trabalho, seja no seu ambiente de estudo, seja no seu núcleo familiar, seja onde você pratica atividades físicas ou mesmo em passeio, que a presença do Senhor e a graça dele transbordem na sua vida de forma intensa, de forma poderosa, de forma inconfundível, e que todas as pessoas, ao olharem para você, que todas as pessoas, ao enxergarem você, vejam não somente a sua pessoa, mas também vejam a graça do Senhor, que também contemplem a presença de Deus, que também enxerguem a glória do Senhor sendo manifesta na sua vida. Com esta palavra, eu saúdo a todos de uma forma muito especial e carinhosa. De novo, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente começa a entrar no automático em relação até a uma saudação e se esquece da importância e da verdadeira significação que há nesta saudação. Quando eu declaro que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, que a graça e a paz do Senhor estejam na sua vida, eu estou liberando uma palavra de vitória, eu estou decretando uma palavra de mudança, de bênção, de transformação, e que trará consequências notórias, consequências visíveis, consequências incontestáveis. E eu quero, nesta terça-feira, decretar algo novo sobre a sua vida, desde a nossa saudação, que a graça e que a paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento, transborde na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu interior e na sua alma. Quero desde já agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos concedido de estender o reino do Senhor, de fazer a vontade dEle, de abençoar, e sempre que abençoamos, somos abençoados. Eu sou grato a Deus. Chegamos de viagem agora há pouco e tenho a agradecer ao Senhor pelas muitas maravilhas, milagres, bênçãos e vitórias que foram estes 2 dias que estivemos ali em Lençóis Paulista e em Macatuba, interior de São Paulo, próximo à cidade de Bauru, que é mais conhecida, recebendo da parte do Senhor direção, orando com irmãos, ministrando aos seus corações e também sendo ministrado pelo Senhor. Eu volto renovado, revigorado, restaurado, abençoado, ministrado e muito animado, porque vejo a mão de Deus agindo, porque vejo a graça do Senhor se manifestando, porque vejo a presença de Deus sendo derramada e também vejo a mão do Senhor estendida. Eu agradeço a Deus, eu exalto ao Senhor. E nesta noite, quero te dizer, inclusive, faremos uma live mais curta, porque tenho ainda alguns compromissos pendentes que preciso resolver antes da meia-noite. Por causa dessa viagem, nosso trabalho ficou um pouco atrasado, e o trabalho que eu presto aqui, através de uma informação que nós lançamos no sistema, tem que ser cumprido antes da meia-noite, e ainda resta uma parte desse expediente para ser lançado no sistema. Por isso faremos uma live um pouco mais curta para podermos honrar com o nosso compromisso. Viajamos, foi uma viagem especial, Deus esteve conosco, Deus nos abençoou, Deus ministrou ao nosso coração e também nos usou para ministrar,
E isso é motivo de muita alegria. Mas nós temos que ser pessoas que têm palavra. Palavra que honra o Deus a quem nós servimos. Isso envolve responsabilidade. Ah, mas viajei, então... Não. Viajei a serviço do reino de Deus. Porém, responsabilidades devem ser honradas e cumpridas. Por isso faremos uma live um pouco mais curta e aproveito para te pedir que comece desde já a compartilhar, porque já vamos entrar na palavra. Nós vamos ministrar a respeito de um versículo aqui no livro do profeta Daniel e em seguida nos despediremos. No entanto, eu quero também te lembrar a nossa live da meia-noite desta madrugada, ou seja, são 22 horas e 13 minutos agora. Daqui a pouco menos de 2 horas, a live que faremos não será, excepcionalmente, não será no nosso Instagram, mas será a convite do pastor Santana, será no Instagram dele, ok? Repetindo, será a nossa live da meia-noite, será no Instagram do pastor Santana. Você pode já procurar aí no seu aplicativo, Pastor Santana, e segui-lo, que estaremos com ele à meia-noite para o nosso tempo de clamor. Não deixaremos de orar, não deixaremos de ministrar, não deixaremos de participar, não deixaremos de executar aquilo que Deus nos determinou, porém no Instagram do nosso irmão que nos convidou, e nós prontamente aceitamos o convite, e eu já solicito a você que sigam o Pastor Santana e estejam conosco através do Instagram dele a partir das 0 hora, ok? Sem mais delongas, vá compartilhando aí, clica nesse aviãozinho, partiu o aviãozinho, porque esta live será um pouco mais breve, visto que temos algumas questões a resolver antes da meia-noite, até para podermos entrar preparados, abençoados, cheios da graça do Senhor para a live do clamor, da palavra, no Instagram do Pastor Santana. Conto com você lá, estaremos entregando uma palavra, estaremos ministrando e orando, e eu conto com a sua presença, ok? Mas não posso deixar mais uma vez de agradecer a Deus. Verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Deus é fiel. Hoje eu estou de volta aqui no meu ambiente natural de live, no meu cenário, na minha própria localização habitual, mas volto com muita alegria. A live que fizemos na madrugada passada e às 22 horas foi em outro local, em outra cidade, no interior de São Paulo, e grandemente fomos abençoados na medida em que vimos a mão do Senhor agindo. Já retornamos, já estamos de volta ao nosso local habitual, mas para a glória de Deus, ali foi um tempo de ministração da palavra, de ministração de ceia do Senhor, de ministração de palavra profética e de milagres e de bênçãos e de vitórias. E veja só o que diz a palavra de Deus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Portanto, é bíblico a palavra fazer discípulos. Quando eu me disponho a servir a Deus, quando eu me disponho a fazer a vontade do Senhor, quando eu me disponho a dizer sim, eu tenho que estar preparado para um comando objetivo da palavra de Deus. Ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 e depois o 17. Olha só, versículo 15. E disse-lhes, Jesus falando aos seus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E ele continua dizendo assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então eu devo ir e pregar. Se eu for para Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, você vai ouvir a seguinte expressão. Ide
e fazei discípulos de todas as nações. Então, pregar, fazer discípulos é mandamento. E quando eu cumpro este mandamento, olha a promessa. Versículo 17 do capítulo 16 de Marcos. Estes sinais seguirão, acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tem muita gente querendo viver esta parte do texto. Querem acompanhar os sinais, querem as proezas, as maravilhas, os milagres, as bênçãos. Mas o texto diz claramente que estes sinais acompanharão, seguirão os que creem. Mas quem são esses? São os que executam a palavra. E qual é a palavra? Abra lá em Mateus capítulo 28, você vai encontrar a descrição completa dessa palavra. Qual foi o mandamento que Jesus deixou? Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: mas Jesus aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer que os sinais te sigam? Faça discípulos. E queridos, esta viagem que fizemos tinha o objetivo de discipular. O que é discipular? Ensinar, mostrar o caminho, orientar, conduzir, mostrar e cuidar, direcionar, falar, abençoar, orar junto. Olha quanta coisa envolve fazer discípulos. O Senhor Jesus mandou uma coisa só: faça discípulos. As outras situações são consequências. É por isso que eu tenho dito aos quatro cantos, e o Senhor conhece o meu coração, tenho dito: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, aonde quer que eu não possa ir, as redes sociais eventualmente poderão me levar, mas quando for a vontade do Senhor que nós estejamos fisicamente, presencialmente, também tenho dito: Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino e que se cumpra o teu querer e o teu propósito. E com muita alegria nós pudemos desfrutar de um tempo de bênçãos, de um tempo de respostas, de um tempo de confirmações, de um tempo de selo da palavra de Deus, da promessa do Senhor e das muitas maravilhas de Deus. Eu creio que Deus tem muito a realizar. Não é só através da nossa vida, mas da sua. Não é só através da vida do Alexander, mas da sua. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tocar em você e transformar sua vida em canal de bênçãos. Deixa Deus cuidar de pessoas através de você. Ah, mas é o Alexander. Não, não é o Alexander. É apenas um vaso que tem dito ao Senhor: eis-me aqui. E aí Deus é quem faz. Se eu disser a vocês que eu não fui surpreendido, é mentira, eu fui surpreendido. Deus fez muito mais além, infinitamente mais do que eu suspeitava que porventura Ele poderia realizar. E é nesse Deus que eu creio. Num Deus que surpreende. Num Deus que abre portas. Portas até onde não há nem paredes. Num Deus que abre caminhos. Num Deus que vai à minha frente endireitando caminhos tortos. Num Deus que quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. Num Deus que proporciona terremoto, que abre as cadeias, como foi com Paulo e Silas naquela prisão, Atos capítulo 16. Num Deus que atua poderosamente na vida e através da vida daqueles que o amam. Agora, onde é que isso começa? Aí nós entramos na palavra desta noite. Onde é que isto começa? Começa a compartilhar aí, me ajuda, por favor, esta live será mais curta.
Começa a compartilhar. Partiu o aviãozinho. Partiu o aviãozinho. Onde é que isso começa na minha vida? Queridos, eu creio que Deus ainda tem muito mais a realizar, ainda neste ano de pandemia. Você, se deixar Deus agir, vai sair de 2020 totalmente diferente de como você entrou. Eu estou, claro que 2020 ainda não acabou, mas eu já estou totalmente diferente do modo como eu estava quando o ano começou e antes da pandemia. O ano de 2020, sem sombra de dúvida, é um marco. É um divisor de águas na minha vida e principalmente no meu ministério e no meu lar. Entenda. Entenda e tome posse. Muitos estão reputando o ano de 2020 como um ano perdido. Na verdade, para mim, tem sido um ano ganho. Porque Deus tem feito reboliço na minha história de vida. Desde o ministério, família, finanças, Deus tem me ensinado a depender dele. E olha que o ano ainda tem mais 2 meses e meio antes de acabar. E eu tenho muita esperança, não é ansiedade, esperança de viver milagres. Creio, se creio, que outras viagens virão. Outros momentos como este virão. E muitas bênçãos serão consequências do que Deus está fazendo. Aquela irmã que esteve comigo, a Ingrid, que esteve comigo na live da madrugada passada, pois que eu estava na casa dela, fazendo aquela live, foi chamada hoje para ministrar numa igreja lá na cidade e pregar a palavra. Ou seja, veja a palavra de Deus se cumprindo. Alguém que Deus tem colocado no nosso caminho para que nós discipulemos, está levando a palavra de Deus onde nós não podemos ir. Isso é cumprimento da palavra do Senhor. Estou de volta à minha cidade para as atribuições naturais e a palavra continua sendo pregada naquele lugar. E eu creio que muitas outras situações como essa, Deus está preparando. Por isso eu já tenho tomado posse. Salvador, me aguarde. Paraíba, me aguarde. Maranhão, me aguarde. E tantos outros lugares quanto Deus colocar em nosso caminho. Eu tenho certeza de que Deus está nisso, porque Ele preparou cada detalhe de forma precisa, exata e poderosa. Logo, quando Deus faz, Ele não deixa margem para dúvidas nem para questionamentos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Agora, como é que faz para deixar Deus agir na sua vida? É aí que entra a palavra de hoje. O pessoal já está escrevendo as localidades. Vai declarando em fé. Já escreveram aí Paraíba. Eu creio. Vai declarando em fé e profetizando em nome do Senhor Jesus. O que é uma passagem aérea para o dono dos céus? O que é um deslocamento para o dono de todo ouro e de toda prata? O que é uma oportunidade para aquele que é o dono de todas as coisas? Comece a declarar, coloque a sua fé em ação, pois Deus é fiel e aquele que te prometeu garante. Osasco, ok, Ivonete. Que seja feita a vontade do Senhor. Que venha o reino. Pernambuco, não posso me esquecer. Não posso me esquecer de Pernambuco, evidentemente, terra natal da minha esposa. Recife, Garanhuns, Goiânia, Luzia, Goiânia, terra linda, maravilhosa. Eu glorifico a Deus, porque Deus está fazendo algo novo. E aí você pergunta assim, mas espera aí, tudo começa com fazer discípulos? Sim, tudo começa com fazer discípulos. Carapicuíba, ok, Indaiatuba, vão colocando aí e vão liberando a palavra profética. Não tenham dúvidas, aonde Deus me mandar, eu irei. Não tenham dúvidas disso.
Porque eu estou aqui com um único propósito. Um único. Que eu acabei de ler. Mateus 28, versículo 19 e 20. E Marcos 16, versículo 15, 16, 17 e 18. Um único propósito. Fazer discípulos. Porque foi a única coisa que Jesus mandou fazer. Jesus mandou fazer discípulos. Os sinais, que Jesus disse até que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez, os sinais seguirão os que creem. Queridos, os sinais acompanham quem faz discípulos. Por que que os apóstolos realizavam milagres? Porque eles estavam fazendo discípulos. Por que que Jesus realizou milagres? Porque ele fazia discípulos. E como é que eu tenho certeza que milagres acontecerão? Porque eu tenho dito, Senhor, eis-me aqui para fazer discípulos. Foi só isso que Jesus mandou fazer. Quando ele disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E como é que se apacenta ovelhas? Fazendo discípulos. De todas as nações. E eu esperei. Eu comentava isso na viagem com a minha esposa no carro. É bom porque para o casal é quase uma terapia, né? 4 horas e meia viajando juntos, só os dois. Uma beleza, a gente pode ter várias DRs na presença de Deus, mas não teve nenhuma DR, fiquem tranquilos, ninguém discutiu relação, estavam todos cheios da unção. Minha esposa até falou assim, o que você está fazendo? Eu estou orando em línguas. Tá bonito o negócio, hein? Eu estava orando em línguas para não dormir. Acreditem se quiser, eu fiquei 48 horas sem dormir. 48 horas sem dormir e não caí. Mas por via das dúvidas, eu estava orando em línguas para não dormir ao volante. E funciona, viu? Quem quiser experimentar, faça o teste. Eu estava orando em línguas para não dormir ao volante. E funcionou. Não dormi, sobrevivi, adorando e cá estou. Sobrevivi profetizando, sobrevivi ministrando, sobrevivi declarando línguas estranhas na glória e na presença do Senhor. Funciona. Garanto que funciona. Foi uma experiência especial e única. E eu vim nesse mesmo ritmo, trabalhando, ministrando, adorando a Deus, conversando com a minha esposa e disse, eu esperei 18 anos pelo cumprimento dessa promessa. 18 anos. Que foi o tempo em que começou um deserto na minha vida, que terminou na pandemia. Eu já era pastor, eu sou pastor desde o século passado, sou velho. Fui ordenado no século XX. Nós estamos no século XXI. E em 2002 começou um deserto na minha vida, que durou até o início da pandemia. Por isso eu quero te dizer, nesta noite, não importa o deserto que você esteja vivendo, não importa o desafio que você esteja enfrentando, permaneça, porque Deus vai te honrar. Permaneça, porque Deus vai te ouvir. Permaneça, porque Deus vai se manifestar. E é interessante que quando acabou o deserto, parece que deu pressa em Deus, entre aspas. Que tudo começou a acontecer muito depressa. Tudo começou a acontecer muito depressa. Esteja preparado para o de repente de Deus. Esteja preparado para o de repente de Deus. Porque, às vezes, demora a começar, mas quando chega você fica surpreso com a velocidade com a qual Deus faz as coisas. E como é que eu permaneço diante do Senhor? A palavra que Deus colocou em meu coração para esta noite, eu vou ministrar bem rapidinho. Peço licença e desculpas aos irmãos, mas eu tenho poucos minutos aqui, então eu serei bem objetivo e direto, por isso eu já pedi que compartilhassem esta live. Que vai ficar salva, mas tem um sabor, tem um gostinho diferente participar ao vivo. Daniel, capítulo 1, o versículo 8 diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O contexto é o seguinte: Judá, povo de Israel, se corrompeu e Deus permitiu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadisse Judá, destruindo tudo e levando consigo cativos para a Babilônia.
E dentre esses cativos, prisioneiros, o rei determinou que fossem escolhidos jovens, capazes, sábios, providos de grandes talentos, sem defeito, para servirem ao rei no palácio. E durante um período, eles comeriam das finas iguarias do rei e seriam ensinados, até na língua deles, nos costumes deles, na religião deles, para que pudessem servir ao rei no palácio. Então, uma espécie de escravo de luxo. E Daniel, assim como seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, que depois tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 amigos. E esses jovens, fiéis e tementes a Deus, tinham que se alimentar das iguarias e do vinho do rei, que eram consagrados aos deuses babilônicos. Mas Daniel resolveu firmemente não se contaminar. É sobre isso que eu quero falar. Eu não sei que situação você tem vivido na sua vida. Talvez o tempo já tenha passado, você já esteja cansado, esgotado, mas não se contamine. Não se contamine. Não foi fácil chegar até aqui. Foram difíceis e longos 18 anos. Mas Deus foi, é e sempre será fiel. Mas para que acontecesse o que Deus está fazendo agora, eu tive que determinar não me contaminar. Ah, mas está difícil, está apertado. Continua. Ah, mas o tempo passou e eu não vi resultado. Continua. E se você continuar lendo, o eunuco ele fica temeroso, porque ele fala, se eu não der a vocês as iguarias, vocês vão ficar abatidos, e o rei vai perceber que vocês não se alimentaram como ele mandou, da ração do rei. E eu serei punido, mas Daniel disse assim, façam prova. Faça uma prova, faz um teste com a gente. Deixa a gente 10 dias comendo só legumes. Se a gente de fato estiver abatido, como você está falando, pode nos dar as iguarias que nós comeremos. Caso contrário, nós não as comeremos. E passados 10 dias, faça uma prova com Deus. Passados 10 dias, Daniel e seus amigos estavam melhores, com melhor aparência e produzindo mais do que os demais. Porque eles se posicionaram e determinaram em seu coração, liderados por Daniel, um homem cheio de sabedoria, de conhecimento e graça, eles determinaram não se contaminar. Queridos, o que tem feito a diferença na minha vida nos dias de hoje é uma decisão. De obedecer a Deus, ok, mas de não me contaminar. Queridos, às vezes a contaminação, eu quero dar esse testemunho bem rapidamente, às vezes a contaminação vem até sob a forma de uma pseudo-bênção. Parece bênção, mas é contaminação. Eu recebi proposta de emprego na pandemia, 2. E eu recusei as 2, porque eu entendi, fui orientado por pastores, inclusive mais experientes, não aceite. Não é isso que Deus tem para você. E eu estava pensando, se eu tivesse aceitado, uma das propostas era para trabalhar com candidatura política. Eu teria que trabalhar, sobretudo agora que a campanha começou. Eu não estaria viajando, eu não estaria em Lençóis Paulista, eu não estaria em Macatuba. Eu estaria trabalhando fora do centro da vontade do meu Deus. Mas eu recusei as 2 propostas. Eu não me contaminei. Mas a proposta de trabalho era pecado? Não. O pecado é sair do centro da vontade do Senhor. E eu não podia, porque inclusive a palavra que eu recebi foi clara, de um pastor mais velho, que eu tenho que respeitar. Ele dizia assim, não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para o seu ministério. Não é compatível, você precisa ter tempo para o Senhor, não para um projeto humano. E eu disse, assim seja. Eu recusei as propostas. E a partir dali, eu não me contaminei. Fiz prova com Deus e Deus tem sustentado. Hoje eu vinha fazendo umas contas e fiquei surpreso como Deus tem honrado nos centavos. Na exatidão de valores. Você tem uma viagem para fazer, você não tem o recurso, Deus manda o recurso. E eu fiz conta. E vi a perfeição da provisão de Deus. Portanto, a palavra desta noite é esta. Não se contamine.
Não se contamine. Mas a contaminação não é necessariamente um pecado horroroso, do tipo prostituição, do tipo fornicação, do tipo adultério. Não é, não. Às vezes a contaminação é sair do centro da vontade do Senhor, é fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Ou deixar de fazer o que Ele mandou você fazer. Pronto, para mim seria uma contaminação não estar nas lives, porque Deus me mandou estar aqui. Portanto, para mim seria uma contaminação aceitar aquelas propostas de trabalho, porque Deus não me mandou fazer isso. Ele me mandou estar aqui. Portanto, seria uma contaminação eu dizer que não iria a essa viagem, sendo que Deus me mandou ir. E aí, às vezes, a gente teima tanto que não vai de carro. Eu fui de carro. Com todo conforto e tranquilidade. Talvez eu tivesse que ir de peixe. Não sei como iria de peixe até o interior, mas de um jeito ruim, certamente seria. Porém, eu fui na forma mais fácil. Pelo amor, não pela dor. E Deus honrou nos detalhes. Cansativo? Claro. Não dormir é fácil? Claro que não é fácil. Mas Deus é fiel. Não se contamine. Não se contamine. Talvez situações existam na sua vida que parecem boas, mas são contaminação. Não se contamine. Eram iguarias, era vinho bom que foi oferecido a Daniel e aos seus amigos. Manjares do rei. Vamos fazer uma linguagem mais nossa? Churrasco do bom. Picanha. Oferecido para eles. Quem gosta de massa, olha, era doce. Quem gosta de doce, nossa, os melhores manjares foram oferecidos. Parecia bom, mas era contaminação. Peça para Deus te mostrar se o que estão apresentando para você é contaminação. Peça para Deus te revelar se o que estão apresentando para você é contaminação. Porque às vezes algo que parece bom é contaminação. Talvez eu pudesse, se fosse um pouco mais tolo ou inexperiente, Senhor, que resposta de oração maravilhosa! Trabalho, emprego, salário. Glória a Deus! E Deus diz, não é nada disso. Isso é contaminação. Resumindo, contaminação é tudo aquilo que me tira do centro da vontade do Senhor. Contaminação é tudo aquilo que me tira do centro da vontade do Senhor. Não se contamine. Não se contamine. Não deixe. Não deixe nada tirar você do centro da vontade do Senhor. Eu espero você à meia-noite. Clamor, oração, palavra. Não neste Instagram, excepcionalmente, estarei com o pastor Santana, @pastor Santana A. Esse é o Instagram dele, @pastor Santana A. Mas se você estiver online e você me segue, você vai receber a notificação também. Mas procure segui-lo. Nós estaremos com ele à meia-noite, a convite para ministrarmos a palavra e não deixaremos de orar. Deus te abençoe. Como eu disse, essa live seria um pouco mais curta. Fique com Deus. Te espero à meia-noite para a glória do Senhor. Não se contamine. Medite nessa palavra. Não se contamine. Não se deixe contaminar. Fique com Deus. Um abraço. Até daqui a pouco no clamor. Tchau, tchau. Isso mesmo, Nanda. É desse jeito aí que você escreveu. Ok? Deus abençoe. Deixa eu confirmar aqui, já que a Nanda perguntou. Pastor Santana A. @pastor Santana A. Mas vai aparecer, se você me segue, vai aparecer o meu nome ali, a minha foto piscando também. Se você me segue, vai dar para entrar pelo meu. Ok? Na hora que ele me chamar, começa a piscar também o meu Instagram. Ok?
Deus te abençoe, te espero mais tarde. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.